Capítulo 13. O Sr. Rochester foi para a cama cedo, aparentemente seguindo ordens do médico. Também se levantou tarde no dia seguinte. Quando desceu, foi para tratar de negócios. Seu procurador e alguns de seus arrendatários tinham chegado e estavam esperando para falar com ele. Adele e eu precisávamos desocupar a biblioteca, que seria usada diariamente agora para receber os visitantes. Uma lareira foi acesa em aposentos no andar de cima, e para lá levei nossos livros e arrumei tudo a fim de transformá-los em uma sala de aula. Percebi no curso daquela manhã que Thornfield Hall estava mudada, não mais silenciosa feito uma igreja. Ressoava a cada hora ou duas com alguém batendo a porta ou com o sino da entrada tocando. Frequentemente haviam passos cruzando o vestíbulo e novas vozes falavam em tons diferentes lá embaixo. Uma aragem do mundo exterior agora atravessava a casa. O dono estava presente e, de minha parte, eu gostava mais das coisas assim. Não foi fácil ensinar a Adele naquele dia. Ela não conseguia se concentrar. Ficava toda hora correndo até a porta e olhando por cima do corrimão, para ver se conseguia ver de relance o Sr. Rochester. Então, inventava pretextos para descer e, como eu já suspeitava, visitar a biblioteca, onde eu sabia que não queriam que fosse. E então, quando fiquei um pouco zangada e mandei que se sentasse e se aquietasse, ela continuou falando incessantemente do seu ami, Monsieur Edward Fairfax de Rochester, como o chamava. Eu ainda não ouvira esses nomes, e se perguntando que presentes ele teria trazido para ela, pois aparentemente ele sugerira na noite anterior que quando sua bagagem chegasse de Millcote, haveria nela uma pequena caixa, cujo conteúdo podia lhe interessar. E isso deve querer dizer que haverá ali dentro um presente para mim e talvez para a senhorita também. Ele falou da senhorita, perguntou-me o nome da minha educadora e se ela não era uma moça miúda, bem magrinha e um pouco pálida. Eu disse que sim, pois é verdade, não é, senhorita? Eu e minha aluna almoçamos como de hábito na sala da senhora Fairfax. A tarde foi de muita neve e ficamos na sala de aula. Quando escureceu, permiti que Adele deixasse de lado os livros e tarefas e corresse lá para baixo, pois a tomar pelo silêncio relativo e pelo cessar dos toques da campainha, supus que o Sr. Rochester agora estivesse livre. Vendo-me sozinha, fui até a janela, mas nada havia para se ver dali. O crepúsculo e a neve deixavam o ar turvo, ocultando até mesmo os arbustos no gramado. Fechei a cortina e voltei para junto da lareira. Contemplando as brasas, eu fantasiava uma imagem não muito diferente da que me lembrava de ter visto do castelo de Heidelberg, no Reno, quando a senhora Fairfax entrou, desfazendo com sua chegada o ardente mosaico que eu compunha e afugentando também alguns pensamentos indesejáveis
que começavam a povoar minha solidão. O Sr. Rochester gostaria que você e sua aluna fossem tomar chá com ele na sala de estar hoje à noite, disse ela. Ele esteve tão ocupado o dia todo que não pôde vê-la antes. A que horas é o chá? Perguntei. Às 6. Aqui no campo ele faz as refeições cedo. É melhor você trocar de roupa. Vou ajudá-la com o fecho. Tome sua vela. Preciso trocar de roupa? Sim, é melhor. Sempre me arrumo à noite quando o Sr. Rochester está. Essa cerimônia adicional parecia um tanto pomposa, mas fui para meu quarto e, com a ajuda da Sra. Fairfax, troquei meu vestido preto de trabalho por outro de seda preta, o melhor e o único adicional que tinha, exceto por um cinza claro que, de acordo com minhas noções de toalete adquiridas em Lowood, achava elegante demais para usar, a menos que fossem ocasiões muito especiais. Precisa de um broche, disse a Sra. Fairfax. Eu tinha uma única joia de pérola que a senhorita Temple me dera como presente de despedida. Coloquei-a e descemos. Desacostumada como estava a estranhos, era uma prova e tanto aparecer formalmente convocada na presença do Sr. Rochester. Deixei que a Sra. Fairfax entrasse primeiro na sala de jantar e me limitei a segui-la enquanto cruzávamos o cômodo, passando sobre o arco, cuja cortina estava agora fechada. Entramos no elegante recesso que ficava ali atrás. 2 velas de cera se encontravam acesas sobre a mesa e 2 na lareira, desfrutando a luz e o calor de um fogo magnífico, estava Pyle. Adele se ajoelhava perto dele. O Sr. Rochester, meio reclinado num sofá, apoiava o pé numa almofada. Estava olhando para Adele e o cachorro. O fogo brilhava em cheio no seu rosto. Reconheci meu viajante com suas sobrancelhas espessas e escuras, a testa quadrada ainda mais angulosa pelo corte horizontal do cabelo preto. Reconheci seu enérgico nariz, mais notável pelo caráter do que pela beleza, e as narinas tensas que denotava, pensei, mau humor. A boca e o queixo e a mandíbula eram severos. Sim, os 3 eram bastante severos. Não restava dúvida. Seu corpo, agora sem a capa, parecia combinar com a fisionomia quadrada. Acho que era uma bela figura no sentido atlético do termo. Peito largo e quadris estreitos, embora não fosse nem alto nem gracioso. O Sr. Rochester devia estar consciente da entrada da Sra. Fairfax e da minha, mas parecia não querer notar a nossa presença, pois nem sequer levantou a cabeça conforme nos aproximávamos. A senhorita Eyre está aqui, senhor, informou a Sra. Fairfax ao seu modo discreto. Ele fez uma mensura com a cabeça, os olhos ainda fixos no cachorro e na menina. Convide a senhorita Eyre a se sentar, disse ele. E havia algo na mensura forçada e rígida e no tom impaciente e formal que parecia expressar: que diabos me importa se a senhorita Eyre está aqui ou não? Neste momento, não estou disposto a cumprimentá-la. Sentei-me com desembaraço,
Uma recepção de mais fina polidez teria provavelmente me confundido, pois eu não saberia como responder ou retribuir com graça e elegância, mas aquela atitude áspera não me obrigava a coisa alguma. Pelo contrário, uma digna tranquilidade diante daqueles caprichos me deixava em vantagem. Além disso, a extravagância de sua atitude era instigante. Eu estava interessada em ver como prosseguiria. Ele continuou feito uma estátua, sem falar ou se mover. A senhora Fairfax parecia achar necessário que alguém se mostrasse amável e começou a falar. Gentil como sempre e como sempre um tanto banal, ela lamentou a pressão dos negócios que ele tivera durante todo o dia e o incômodo que devia ter sido para ele com aquela dolorosa torção. Parabenizou-o, então, pela paciência e perseverança em lidar com tudo aquilo. Madame, eu gostaria de tomar um pouco de chá. Foi a única resposta que obteve. Ela se apressou em tocar o sino e, quando veio a bandeja, se pôs a arrumar as xícaras, colheres, etc. Com a costumeira diligência. Eu e Adele fomos para a mesa, mas o meu senhor não saiu do sofá. Pode entregar ao senhor Rochester a xícara? Disse-me a senhora Fairfax. Adele poderia derramar. Fiz o que ela pedia. Quando ele tomou a xícara da minha mão, Adele, considerando o momento propício para um pedido a meu favor, exclamou: Não é verdade, senhor, que há um presente para a senhorita Eyre no seu pequeno baú? Quem falou em Cadal? Disse ele bruscamente. Esperava um presente, senhorita Eyre. Gosta de presentes? E ele perscrutou meu rosto com olhos que vi serem sombrios, furiosos e penetrantes. Não sei dizer, senhor. Não tenho muita experiência nisso. Os presentes, em geral, são considerados agradáveis. Em geral são considerados? Mas o que você acha? Eu precisaria de mais tempo, senhor, para poder lhe dar uma resposta digna. Um presente tem muitas facetas, não? E é preciso considerá-las antes de emitir uma opinião a respeito. Senhorita Eyre, você não é tão ingênua quanto Adele. Ela exige clamorosamente um Cadal no instante em que me vê, enquanto você contorna o assunto. Isso porque tenho menos confiança nos meus méritos do que Adele. Ela pode alegar o conhecimento antigo e também o direito garantido pelo hábito, pois me disse que o senhor costuma lhe dar brinquedos. Mas se eu tivesse que reivindicar alguma coisa, faria desorientada, pois sou uma estranha e nada fiz que me deu o direito a um reconhecimento. Ah, não exagero na modéstia. Observei Adele e vi que você se dedica muito. Ela não é brilhante, nem tem grandes talentos, mas em pouco tempo progrediu bastante. Senhor, acaba de me dar o meu Cadal. Alegro-me. Essa é a recompensa que mais almeja os professores. Elogios aos progressos de seus alunos. Fez o senhor Rochester e tomou seu chá em silêncio. Venha para junto do fogo, disse quando a bandeja foi retirada e a senhora Fairfax se instalara num canto com seu tricô. Adele me levava pela mão, mostrando-me os belos livros
e enfeites nos consoles e cômodas. Obedecemos, como era nosso dever. A Adele queria se sentar no meu colo, mas recebeu ordens de ir brincar com Pailo. Faz 3 meses que reside em minha casa? Sim, senhor, e vem da escola de Lowood, senhor, no condado de... Ah, uma instituição de caridade. Por quanto tempo esteve lá? 8 anos. 8 anos. Deve ser mesmo muito aferrada à vida. Pensei que metade desse tempo, num lugar como aquele, acabaria com a saúde de qualquer um. Não é de se admirar que sua aparência seja de quem vem de outro mundo. Eu me perguntava onde teria adquirido esse aspecto, quando se aproximou de mim na estrada para a Rei, ontem à noite. Pensei inexplicavelmente em contos de fadas e quase lhe perguntei se enfeitiçara meu cavalo. Ainda não estou seguro de que não o tenha. Onde estão seus pais? Não tenho pais. E nunca teve, suponho. Lembra-se deles? Não, como pensei. Então estava esperando pela sua gente, sentada naquela escadinha na cerca. Por quem, senhor? Pelos homenzinhos de verde. Era uma noite de lua bem propícia a eles. Entrei num de seus círculos e por isso você espalhou aquele maldito gelo na estrada? Sacudi a cabeça. Os elfos deixaram a Inglaterra já faz 100 anos. Eu disse com a mesma seriedade com que ele falara. E nem mesmo na estrada para a Rei ou nos campos ao redor o Senhor conseguiria encontrar vestígios deles. Não acho que o luar do verão, do outono ou do inverno voltará a brilhar sobre suas festas. A senhora Fairfax parara de tricotar e parecia se perguntar, as sobrancelhas erguidas, que tipo de conversa era aquela. Bem, retornou o Sr. Rochester, se você não tem pais, deve ter algum parente, tios e tias? Não, ninguém que eu jamais tenha visto. E sua casa? Não tenho casa. Onde vivem seus irmãos e irmãs? Não tenho irmãos ou irmãs. Quem a recomendou para este posto? Coloquei um anúncio e a senhora Fairfax respondeu. Sim, disse a boa senhora, que sabia em que terreno pisávamos. E todos os dias dou graças pela escolha que a providência me levou a fazer. A senhorita Eyre tem sido uma companheira inestimável para mim e uma professora gentil e cuidadosa para a Adele. Não se dê ao trabalho de definir-lhe o caráter, retorquiu o Sr. Rochester. Elogios não vão me impressionar. Faço eu mesmo meu julgamento. Ela começou derrubando meu cavalo. Senhor, disse a senhora Fairfax, a ela devo agradecer por esta torção. A viúva parecia desconcertada. Senhorita Eyre, já viveu numa cidade? Não, senhor. Esteve em companhia de muita gente? Somente as alunas e professoras de Lowood e agora os residentes de Thornfield. Leu bastante? Só os livros que chegaram a mim, e não foram numerosos nem muito eruditos. Leva a vida de uma freira, sem dúvida. É versada nas questões de religião. Brocklehurst, que acredito ser quem dirige Lowood, é um pastor, não? Sim, senhor. E vocês, meninas, provavelmente o idolatravam. Como um convento cheio de religiosas, haveria de idolatrar seu diretor. Ah, não, você é muito diferente. Não,
como? Uma noviça que não idolatra seu pastor soa a blasfêmia. Eu não gostava do Sr. Brocklehurst e não era a única. Ele era um homem duro, ao mesmo tempo pomposo e intrometido. Mandou cortar nosso cabelo e, por medida de economia, nos dava agulhas e linhas de má qualidade, com as quais mal conseguíamos costurar. Economia muito mal feita, observou a senhora Fairfax, que voltara a acompanhar o diálogo. E o auge e a dimensão de sua ofensa foram esses? Perguntou o Sr. Rochester. Ele nos fazia passar fome quando era o único supervisor do departamento de provisões antes que designassem o comitê, e nos entediava com sermões, uma vez por semana, e com leituras noturnas de extensos livros indicados por ele, sobre mortes súbitas e julgamentos, que nos deixavam com medo de ir para a cama. Que idade você tinha quando foi para Lowood? Mais ou menos 10 anos, e viveu ali por 8 anos, agora tem então 18. Fiz que sim. A aritmética, como você vê, é útil. Sem essa ajuda, eu não teria conseguido adivinhar sua idade. É difícil fazê-lo quando os traços do rosto e a aparência são tão discrepantes quanto os seus. E o que aprendeu em Lowood? Sabe tocar piano um pouco. Claro, essa é a resposta padrão. Vá até a biblioteca, isso é, por favor. Desculpe meu tom de comando, estou habituado a dizer faça isso e ser obedecido. Não tenho como alterar meus hábitos para uma nova moradora. Vá então até a biblioteca e leve uma vela. Deixe a porta aberta, sente-se ao piano e toque alguma coisa. Fui obedecendo às suas ordens. Já basta, ele exclamou após alguns minutos. Você toca um pouco, posso ver, como qualquer outra estudante inglesa. Talvez melhor do que algumas, mas não toca bem. Fechei o piano e voltei. O Sr. Rochester prosseguiu. Adele me mostrou alguns esboços hoje de manhã e disse que eram seus. Não sei se são obras inteiramente suas. Provavelmente algum mestre a ajudou. Na verdade não, exclamei. Ah, isso mexe com seu orgulho. Bem, vá buscar sua pasta, se pode jurar que o conteúdo é original, mas não afirme que é, a menos que tenha certeza. Sei reconhecer remendos. Então não direi nada e o senhor poderá julgar por si mesmo. Trouxe minha pasta da biblioteca. Traga a mesa para cá, ordenou ele, e eu a empurrei até o sofá. Adele e a senhora Fairfax se aproximaram para ver os desenhos. Não se amontoem, disse o Sr. Rochester. Podem pegar os desenhos da minha mão quando eu terminar, mas não empurrem o rosto para junto do meu. Ele examinou com atenção cada desenho e cada pintura. 3 ele pôs de lado, o restante foi afastado depois que viu. Leve-os para outra mesa, senhora Fairfax, disse ele, e pode ver com Adele. Você, olhando para mim, volte a se sentar onde estava e responda às minhas perguntas. Vejo que estas pinturas foram feitas pela mão de uma só pessoa. Foi a sua essa mão? Sim. E quando encontrou tempo para fazê-las? Precisaram de tempo e de alguma reflexão. Fiz nas últimas 2 férias que passei em Lowood.
quando não tinha outras atividades. De onde tirou as imagens? Da minha própria cabeça. Essa cabeça que vejo agora sobre seus ombros? Sim, Senhor. Há mais coisas do mesmo tipo aí dentro? Acho que talvez haja. Espero que haja. Ele espalhou as pinturas diante de si e as examinou outra vez alternadamente. Enquanto ele se ocupava com isso, vou lhe dizer, leitor, o que são, e em primeiro lugar, devo adiantar que não são nada de extraordinário. Os temas tinham realmente surgido de forma nítida em minha mente, enquanto os via com os olhos do espírito antes de tentar passá-los para o papel. Eram admiráveis, mas minha mão não acompanhava minha imaginação e em todos os casos fizera um pálido retrato do que eu antes concebera. Eram aquarelas. A primeira representava nuvens baixas e lívidas, deslizando sobre o mar revolto. A distância se eclipsava, o primeiro plano também, ou antes as ondas mais próximas, pois não havia terra. Um raio de luz destacava um mastro semi-submerso em que se empoleirava um biga, grande e negro, asas salpicadas de espuma. No bico levava um bracelete de ouro com pedras preciosas incrustadas, que eu pintara com as cores mais brilhantes oferecidos pela minha paleta, e com a distinção mais reluzente que meus lápis tinha condições de conferir, afundando abaixo do pássaro e do mastro. A água esverdeada deixava entrever um corpo afogado. Um braço pálido era a única parte nítida do corpo, e dele o bracelete fora levado pela água ou arrancado. A segunda pintura tinha em primeiro plano somente o pico difuso de uma colina, o capim e algumas folhas inclinados como se uma brisa soprasse. Atrás e acima estendia-se o céu azul escuro como na hora do crepúsculo, e recortada contra o céu estava a figura de uma mulher, só revelada até o busto e nos tons mais sóbrios e suaves que consegui criar. A fronte indistinta estava coroada por uma estrela, e os traços do corpo eram vistos através de uma névoa difusa. Os olhos reluziam negros e arrebatados. O cabelo caía numa cascata escura, como uma nuvem atravessada pela tempestade ou por um relâmpago. No pescoço via-se um pálido reflexo, como o do luar. O mesmo lume vago tocava as nuvens delgadas, das quais surgia a visão da estrela vespertina. A terceira mostrava o pico de um iceberg, atravessando o céu polar de inverno. A aurora boreal projetava seus raios pálidos e densos ao longo do horizonte. Lançando-os para longe, se erguia, em primeiro plano, uma cabeça colossal, inclinada sobre o iceberg e repousando nele. Duas mãos delgadas, unidas sob a fronte e apoiando-a, abriam sob o rosto um véu negro. Só eram visíveis uma testa muito pálida, branca como osso, e um único olho vazio e imóvel.
sem outra expressão para além do brilho vidrado do desespero. Acima das têmporas, em meio às dobras de um turbante negro, da consistência indefinida, como a de uma nuvem, reluzia um halo de chamas brancas, cravejado de lampejos, de tom ainda mais pálido. Esse pálido, crescente, era a imagem de uma coroa real, e o que coroava, a forma que não tinha forma. Estava feliz quando pintou estas aquarelas? Perguntou então o Sr. Rochester. Senti-me absorvida por elas, senhor. Sim, estava feliz. Pintá-las foi, em poucas palavras, desfrutar de um dos mais intensos prazeres que jamais conheci. Isso não diz muita coisa. Seus prazeres, segundo você mesma, foram poucos, mas ouso dizer que, de fato, residiu numa espécie de terra dos sonhos artística, enquanto misturava e punha no papel esses tons estranhos. Dedicava a elas muito tempo do seu dia, não tinha outra coisa a fazer, pois estávamos de férias, e eu pintava durante toda a manhã até o meio-dia e do meio-dia até anoitecer. Os longos dias de verão foram favoráveis à minha dedicação e ficou satisfeita com o resultado de seus esforços. Longe disso, sentia-me atormentada pelo contraste entre a ideia e o resultado. Em todo o caso, eu imaginara algo que não tinha condições de realizar. Não é inteiramente verdade. Logrou pintar uma sombra de seus pensamentos, mas não é mais do que isso provavelmente. Não tinha suficiente técnica e conhecimento artístico para lhe dar forma completa, mas as imagens são peculiares para uma estudante. Quanto à ideia por trás, é de natureza élfica. Esses olhos da estrela vespertina você deve ter visto num sonho. Como conseguiu fazer com que fossem tão nítidos, mas ainda assim nada brilhantes? Pois o planeta no alto subjuga seus raios. E qual o significado de sua profundidade solene? E quem a ensinou a pintar o vento? Há uma ventania forte no céu e no topo dessa colina. Onde foi que você viu Látimos? Pois isso aqui é Látimos. Pois bem, guarde as pinturas. Eu mal atara as fitas da pasta, quando, olhando para o seu relógio, ele declarou de forma abrupta: são 9 horas. O que pretende, senhorita Eyre? Ao deixar Adélia acordada até tão tarde, leve-a para a cama. Adélia foi beijá-lo antes de deixar a sala. Ele tolerou a demonstração de afeto, mas não pareceu desfrutar dela mais do que pai lhe teria, nem mesmo tanto quanto. Desejo-lhes uma boa noite, disse ele, fazendo um gesto com a mão na direção da porta, uma indicação de que estava cansado da nossa companhia e queria que nos fôssemos dali. A senhora Fairfax dobrou seu tricô, eu peguei minha pasta, fizemos uma mensura, recebemos em retribuição um frio aceno de cabeça e nos retiramos. A senhora disse que o Sr. Rochester não tem nada de muito peculiar, senhora Fairfax. Observei quando nos vimos juntas, outra vez, depois de que pusera Adélia na cama. Bem, e por acaso tem? Acho que sim. Ele é muito instável e brusco. É verdade, não há dúvidas,
de que é como deve parecer a um estranho, mas estou tão acostumada ao seu modo de ser que nem penso no assunto. Além disso, se ele tem certas peculiaridades de temperamento, há que se compreender. Por quê? Em parte porque é sua natureza, e nenhum de nós tem como evitar o que é da nossa natureza, e em parte porque ele tem pensamentos dolorosos, sem dúvida, que o perseguem e torna seu espírito instável, sobre o que problemas familiares para começar, mas ele não tem família. Não agora, mas teve, ou pelo menos parentes. Faz alguns anos que perdeu o irmão mais velho. O irmão mais velho? Sim, não faz muito tempo que o atual senhor Rochester está de posse da propriedade. Tem só cerca de 9 anos. 9 anos é um tempo considerável. Ele gostava tanto assim do irmão, para ainda se sentir inconsolável com sua perda? Bem, não, talvez não. Acho que havia alguns desentendimentos entre eles. O senhor Rowland Rochester não era muito justo com o senhor Edward, e parece que fez o pai se voltar contra ele. O velho senhor era afeito ao dinheiro e desejoso de manter o patrimônio da família intacto. Não queria desvalorizar a propriedade dividindo-a, mas também queria que o senhor Edward tivesse fortuna, a fim de fazer jus ao nome. Assim que ele alcançou a idade que você tem hoje, algumas medidas injustas foram tomadas. O velho senhor Rochester e o senhor Rowland se uniram para levar o senhor Edward ao que ele considera uma situação desconfortável, para que ele fizesse fortuna. Qual a exata natureza dessa situação, eu nunca soube com clareza, mas seu espírito não teve como suportar o que sofreu com ela. Não é de perdoar. Rompeu com a família e agora já faz muitos anos que leva uma vida errante. Acho que nunca permaneceu em Thornfield Hall por mais de 2 semanas, desde que a morte de seu irmão, sem deixar um herdeiro, fez dele o senhor do lugar. E realmente não é de se admirar que evite essa velha mansão. Por que haveria de evitá-la? Talvez pense que é muito soturna. A resposta foi evasiva. Eu teria preferido algo mais claro, mas a senhora Fairfax não podia ou não queria me dar informações mais explícitas sobre a origem e a natureza das tribulações do senhor Rochester. Declarou que era um mistério para ela e que o que sabia era mera conjectura. Estava óbvio, porém, que queria que eu deixasse de lado o assunto e foi o que fiz.